Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus para vocês. Vamos a mais uma reflexão da palavra do Senhor nesse dia, nesta manhã. Convido você a pegar a sua Bíblia. Vamos juntos orar e agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Amém? Senhor, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor fez, pelo teu cuidado para conosco. Sabemos que a tua mão está estendida sobre nós e os teus ouvidos estão abertos para ouvir o nosso clamor. Nesta manhã nós rogamos pelo entendimento do Teu Espírito Santo, para que os nossos olhos espirituais sejam iluminados, para que entre a palavra do Senhor e gere em nós vida, gere em nós transformação, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Nós vamos falar nesta manhã sobre o novo homem em Jesus Cristo, né? O homem regenerado. No domingo passado, nós falamos sobre Jesus, o homem perfeito, né? É uma doutrina importante na teologia. Eu falei teologia prática, né? Mas porque eu estava com o manual prático de teologia na mão, aí eu confundi. Mas é uma matéria importante dentro da teologia. E hoje a gente vai falar sobre o novo homem em Jesus Cristo, tá? Leiam Efésios. O apóstolo Paulo vai falar ali muito bem sobre esse assunto, tá bom? Por falar em Efésios, vamos começar com um versículo em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática diz assim: a salvação em Cristo Jesus leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Tem um versículo que fala assim, o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, ser santo não significa ser perfeito, né? Mas nós estamos sendo aperfeiçoados. E nós vamos atingir aqui na Terra essa estatura de varão perfeito? Né? Quero fazer essa pergunta aí para vocês, né? Nós vamos alcançar a perfeição nesta vida, né? Do ponto de vista humano, não, né? Nós não iremos alcançar. Nessa lição, nós vamos estudar o nascimento, a justificação e a santificação e glorificação do novo homem em Cristo Jesus. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Então ele vai assumir uma nova identidade, né? Vai passar por um novo nascimento. Então nós vamos falar um pouco sobre o que é isso aqui. O nascimento do novo homem, né? Aquele discurso que Jesus prega ali para Nicodemos em João no capítulo 3. Jesus ensina sobre isso. Então, nascido não do sangue e nem da carne, é o que fala ali no Evangelho de João, né? O novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Ele não é gerado no sangue nem na carne. Então, vamos ler essa referência? O novo homem em Jesus é gerado pelo Espírito. João, capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais maravilhosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito.
Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Respondeu Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu do céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Então vamos continuar a partir daqui desse texto. O apóstolo João deixa claro, né, como é esse novo nascimento. É um nascimento espiritual, né? Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através do mérito de Jesus, que é chamado no Novo Testamento de o último Adão, né? Através do primeiro Adão, o pecado entra no mundo e através do último Adão entra a salvação. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, ou seja, um novo começo, né? A comunhão plena com o Pai Celeste. Vamos ler mais uma referência? Romanos 8,16. Romanos 8,16. Diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha só. Então, no momento do ato da conversão, nós recebemos o Espírito Santo, que é quem vai operar essa obra de transformação em nós, né? E a conversão, quando a Bíblia fala que nova criatura é, as coisas velhas se passaram, significa que a partir da conversão a gente assume um novo status de filho de Deus, status de santo. A Bíblia fala: a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? As pessoas erroneamente afirmam: todo mundo é filho de Deus. Segundo a Bíblia, não. Filho de Deus é aquele que recebe Jesus como Salvador. E aí sim Deus lhe dá o poder de se tornar filho de Deus. E então a pessoa, ao se converter, ela recebe esse status de filho, de santo, né? Mas, então o perdão dos pecados ali, ele é algo imediato, é algo instantâneo, mas a santificação, ela é um processo. É o aperfeiçoamento, né? É um processo, é uma caminhada com o Senhor e o Espírito Santo vai operando isso em nós. Bom, então nascidos de Deus. Nós já entendemos que esse nascimento é um nascimento espiritual, né? Que Jesus se refere aí em João. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica o quê? A aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, né? Está lá em Apocalipse 13:8. Torna-se nova criatura em Cristo. É o auge da bem-aventurança humana. Então, logo nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Vamos ler algumas referências aqui? 2 Coríntios 5:17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E Gálatas 6:15.
diz assim: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Em Cristo somos nova criação. E o que significa nascido da água, né? Jesus fala isso lá também. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé, né? Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual. O batismo é isso, né? É sepultamento. Então, é o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador. Dessa forma, cumpre-se o que o Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tá? Então, é importante passar pelo batismo nas águas. O batismo nas águas é o cumprimento, né? Duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja: batismo e ceia, né? Tem muitos crentes que não levam a sério essas ordenanças. Tem gente que às vezes está na igreja há muitos anos e não se interessa em passar pelo batismo. É necessário passar pelas águas, não é? É uma declaração pública de fé que você está morrendo para o mundo e está renascendo para Deus. É o cumprimento da palavra do Senhor, tá? Nós precisamos levar a sério essas ordenanças e participar da ceia, né? Que é algo onde nós estamos ali, rememorando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são ordenanças importantes. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo, né? Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Jesus torna-se possível. Então, resumindo aqui esse tópico, o novo homem não nasce de sangue nem de carne, mas nasce da água e do Espírito Santo. A justificação do novo homem. Bom, vamos ver aqui algumas coisas. A inutilidade da justiça humana. Lá em Efésios, no capítulo 2, fala que a salvação ela não é meritocrática, né? Ela não é por mérito humano. Ela é pela fé, né? Pela graça de Deus, ela é de graça e ela é por meio da fé, né? Só existe esse meio de adquirir, de obter a salvação e de sermos justificados, tá? Então, ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, é muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo, né? Pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Vamos ler mais uma referência, 1 Coríntios 6:11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O novo homem é justo. Então, a partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus, como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Olha que obra maravilhosa, né? A Bíblia fala que o Senhor perdoa e Ele esquece as nossas transgressões, nosso passado, né? Então nós assumimos um novo status diante dele, de justo, não por nosso próprio mérito, mas pela obra redentora de Jesus Cristo. Então aqui o novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, num contexto, né, de injustiça e pecado. Nós precisamos aceitar essa obra, né? Tem muita gente que tem dificuldade de receber essa graça maravilhosa, de entender que o Senhor ele se esquece dos nossos pecados. Quem vem nos acusar constantemente é o inimigo, é o adversário, porque a Bíblia fala que Deus esquece,
né? Deus perdoa, olha que coisa maravilhosa, né? Ele lança no mar do esquecimento. E aí a gente tem a oportunidade de um novo começo diante do Senhor. Então nós precisamos nos agarrar a esta oportunidade e pela fé, né? Pela fé, crer que nós nos tornamos justos, santos, não por nós mesmos. Não há obra humana alguma capaz de fazer isso, né? Ou de merecer algo tão grandioso, mas é pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a justificação modifica a nossa situação diante de Deus. Então, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, nós falamos isso aqui, né? A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então, é um processo, irmãos. É diário, né? Nos santificarmos, nos aproximarmos do Senhor, né? Nos limparmos, nos lavarmos. E como é que acontece esse processo de santificação? Como é que nós podemos nos tornar mais santos? É através da palavra de Deus. Né? A Bíblia fala que nós somos lavados limpos pela água da palavra. Então a palavra entra e nós somos limpos. Né? Nós precisamos nos encher das coisas de Deus. Se um recipiente, né, ele já está cheio de algo, então não cabe mais nada ali. Então a gente tem que ver de que a gente está cheio. Né? Nós somos recipientes, né? Nós somos vasos. De que nós estamos nos enchendo, irmãos? É das coisas da vida, das preocupações, né? Do dia a dia, das coisas terrenas, do desejo das coisas materiais. Então nós precisamos nos esvaziar primeiro. Temos que fazer uma autoanálise, como disse o apóstolo Paulo, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. De que nós precisamos nos esvaziar? Para depois podermos ser cheios da palavra de Deus, cheios dos dons espirituais, né? Nós precisamos estar o tempo inteiro conectados com o Senhor, como através de louvores, através da palavra, né? Através de canções que exaltam o nome do Senhor. A Bíblia fala o tempo todo, salmodiando, né? Falando entre si com ações de graças, com hinos de louvor. Então esse deve ser o nosso linguajar. Isso deve ser o que ocupa o nosso pensamento, as coisas do Senhor, para que nós possamos nos santificar. Então a santificação como posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Vamos ler algumas referências aqui? 1 Coríntios 1:2, já estamos aqui, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Somos dele, somos povo exclusivo dele, né? Ele nos chamou para a sua luz. Que obra maravilhosa, né? A obra de Jesus lá na Epístola aos Efésios, o apóstolo vai falar sobre isso, que a obra de Jesus é uma obra de paz, porque ele veio reconciliar o homem com Deus e os povos, porque a salvação, em primeiro lugar, é só para os judeus. E aí havia essa barreira, essa inimizade, a lei fez isso, né? Porque a lei era justamente para mostrar, para evidenciar que havia um povo separado, um povo diferente. Então criava uma barreira entre os demais povos, e Jesus vem e destrói essa barreira, né? E traz a possibilidade de paz entre esses povos, a união, né? Entre os que antes foram escolhidos primeiro. E aí nós, os gentios, aos quais a salvação se estendeu através da obra redentora de Jesus na cruz. Então vamos continuar aqui a santificação, um processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação.
até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. 1 Pedro 1,16, nós já lemos essa referência. Aqui, ó. Mas assim como santo é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então nós devemos assumir essa postura, né? Esse status de santo. Fomos chamados para sermos santos. A santificação... eu ouvi uma declaração uma vez que eu achei muito interessante. Que santo não é aquele que não peca, mas é aquele que constantemente se lava no sangue de Jesus, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de assumir esse novo status, né? Porque a gente entende a nossa natureza carnal e pecaminosa e decaída. E às vezes a gente, né, fala, mas eu não sou santo. A Bíblia fala que nós somos santos, nós somos chamados para sermos santos, né? Então, é claro que ao longo da nossa caminhada nós vamos cometer deslizes, mas não teremos prazer nisso, né? O homem justificado e transformado, que tem o Espírito em si o transformando a cada dia, não tem prazer no pecado. Então, quando ele comete algum deslize, logo o Espírito Santo está ali e já convence, né? Ele sente aquela tristeza que gera arrependimento e corre para o sangue, para se lavar no sangue de Jesus, né? Glória a Deus por essa possibilidade. Então, logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Vamos ler? 1 Tessalonicenses 4:3. Diz assim, a vontade de Deus é que sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Olha só. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza, né? Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Lá em Hebreus fala, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Nós precisamos levar a sério o nosso processo de santificação, né? E buscar cada dia mais nos limpar, nos purificar. Já encerrando aqui, né? Quem recebeu Jesus como seu Salvador, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João 3:2. Sim, nós os redimidos do Cordeiro seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Que tremenda a obra do Senhor, né? Que presente maravilhoso, a possibilidade de um novo começo, de sermos santos, de sermos povo exclusivo do Senhor, né? Então se santifique cada dia mais, trabalhe no seu processo de santificação, não deixe a vida espiritual correr de qualquer maneira, se empenhe, se esmere, né, em santificar-se, em se tornar limpo cada vez mais.
fazendo jus a essa obra maravilhosa de Jesus na cruz, né? Então eu quero encerrar essa reflexão nesta manhã. Só gostaria de fazer um lembrete aqui aos irmãos. Eu não sei os que estão acompanhando aí os decretos municipais, né? As determinações do nosso prefeito, nós temos que cumprir, né, irmãos? Nós temos aí agora nas ruas mais 500 fiscais, então nós precisamos tomar os devidos cuidados para que a nossa igreja não seja multada, né? Os cultos no domingo à noite, tem ido muitas pessoas, então tem 2 cultos. No culto mais cedo, infelizmente, tem poucos irmãos que estão indo. Irmãos, nós precisamos ter esse cuidado. É claro que é muito gostoso estar ali no culto cheio de gente, né, no domingo à noite, mas nós precisamos ter os devidos cuidados para que a nossa igreja não seja multada. Infelizmente, os casos estão aumentando, né? Ontem, mais um óbito, um bebê veio a óbito e a confirmação que foi o Covid. Então, vamos tomar as devidas precauções, não vamos lotar ali o culto à noite, vamos dividir, tem culto na semana, né? Então, vamos nos dividir para que o culto domingo à noite não esteja superlotado, acima da capacidade permitida, tá bom? Então, que Deus abençoe os irmãos, tenha uma semana de vitória abençoada, em nome de Jesus. Amém?